Game of Thrones está chegando ao final e nós vamos fazer um bloco, um Omelete TV especial, para falar de um dos momentos mais importantes, se não o momento mais importante de Game of Thrones, desde que a gente viu o Bran voltar no tempo na temporada passada. Hashtag não interrompe as mina. Just stop it. Porque foi sacanagem do Sam não ter deixado a Gilly falar tudo, porque senão já estaria tudo resolvido. Mas o que aconteceu foi o seguinte, o Sam tava de castigo lá, porque ele salvou o Jorah do Escamagris, e o Arquimaester pôs ele de castigo e falou, você vai ter que copiar todos esses pergaminhos velhos aí num livro novo, esse é seu job. Essa é a sua punição. Aí chega o momento que ele fica putaço com os Arquimaesters, quando eles recebem a notícia de que o Bran viu o exército de caminhantes vivos, mortos, os brancos, todos eles, o rei da noite. E aí eles falam, não sabe de nada, essas coisas estão acontecendo. E enquanto isso, a Gilly tá lendo um texto pra ele. Um texto que é muito importante. Um texto que revelaria que Jon Snow não é Snow, ele não é bastardo, mas ele é Targaryen. Mas a Gilly também não sabia exatamente que esse texto era muito importante. A Gilly não é letrada, né? Começa daí. Ela aprendeu a ler agora. Tanto que ela nem sabe falar direito o nome do Rhaegar, quando ela lê no texto. Basicamente um livro falando sobre curiosidades. E o Sam, ele tá meio disperso, pensando nas próprias questões dele em relação a salvar o Westeros da ameaça dos caminhantes brancos. Então ela tá falando com ele sobre dados que foram coletados, sobre a quantidade de janela do septo, ou então quantidade de degraus da cidadela. E aí no meio dessas informações ela pergunta pra ele sobre o que é uma anulação. What does annulment mean? E ele explica pra ela o que é uma anulação, que é quando um casamento legítimo é interrompido e ele pode casar de novo. Nessa informação que ela acha nesse livro, ela fica sabendo que não só o casamento de Rhaegar, o príncipe herdeiro do trono Targaryen, tinha anulado o casamento dele, como fica sabendo também que ele tinha casado de novo no mesmo dia em Dorne. Maynard says here that he issued an annulment for Prince Rhaegar and remarried him to someone else at the same time. In a secret ceremony in Dorne. Em Dorne, a gente viu que aconteceu uma coisa curiosa na outra temporada. Foi quando o Bran teve uma visão do Ned indo buscar a irmã dele, a Lyanna, e ela tava na Torre da Alegria. A Torre da Alegria fica em Dorne também. E é bem lá que foi feito esse casamento secreto do Rhaegar. Mas esse casamento, ele tava secreto até agora, assim, porque ninguém sabia que esse registro existia, de que esse casamento era de fato real. Porque até então achava-se que o Jon era filho de um Targaryen, mas que ele era bastardo. Então, essa é a grande questão. A temporada passada deixou muito claro que o Jon Snow é, de fato, o filho da Lyanna com o Rhaegar. Só que a gente ainda achava, a maioria das pessoas ainda achava que ele era um bastardo. Por quê? Porque ele tinha outro casamento, o Rhaegar tinha um outro casamento com uma Martell. Ele era um filho ilegítimo. Era um filho ilegítimo, então ele continuaria sendo um Jon Snow. Ele continuaria sendo o Jon Snow, só que ele tem sangue Targaryen e ele teria um sangue Stark. É por isso que ele consegue encostar no Drogon. E aí isso é outra coisa, porque assim, Exato. com essa oficialização, digamos assim, que se esse casamento foi anulado e um outro foi feito, isso faz com que o Jon Snow seja o herdeiro principal do trono. E não a Daenerys. A gente tem que entender, então, primeiro, como funcionam as linhas sucessórias de Game of Thrones nesse momento. Com a morte do Rei Louco, do Aerys, quem assumiria seria o filho dele, o Rhaegar. Só que o Rhaegar morreu também. Então, ficariam os outros dois filhos dele, que é o Viserys e a Daenerys. Viserys morreu também, então logo, quem assumiria o trono seria a Daenerys, porque ela seria a única Targaryen viva. Já que os filhos do Rhaegar também morreram. O Rhaegar chegou a ter 2 filhos com a Elia, que foram o Aegon e a Rhaenys. A Rhaenys mais velha. A Rhaenys veio antes do Aegon, inclusive. Só que os dois foram mortos também durante as guerras da rebelião. E mesmo se eles não tivessem sido mortos, quem seria o sucessor do trono, na real, não seria a Rhaenys, por mais que ela fosse a mais velha, seria o Aegon. Inclusive, o próprio Rhaegar, quando o Aegon nasceu, ele falava muito que ele era o príncipe prometido, das profecias, que ele ia ser, enfim, de todas as lendas de Game of Thrones, que seria ele. Só que ele morreu e não era ele. Não era ele. Só que até aí, ninguém sabia também que existia outro filho. Caso o Jon fosse de fato um bastardo, a Daenerys continuaria sendo a próxima na linha de sucessão. Só que com essa nova informação desse episódio, de que de fato houve um casamento legitimado e que o Jon tem direito ao sobrenome Targaryen, ele passa na frente da Daenerys por ser um descendente direto do príncipe que seria o rei no caso da morte do Aerys. Do Aerys. Exatamente. Isso muda, assim,
continua a mostrar que o Jon Snow, de fato, o Jon Snow e a Daenerys são os dois personagens principais, assim, da série. Eles são os dois Targaryen, mas tem muita coisa pra acontecer com os dois, porque a série tá construindo a forma que a gente vai, que o Jon Snow vai descobrir isso de fato. Né? Como eles que ele vai juntando descobrir isso? o quebra-cabeça de uma forma muito... Tá simples agora, porque o Bran sabe de alguns detalhes, a Gilly sabe de outros detalhes, esse livro definitivamente foi junto com eles lá pra Muralha de volta, e eu acho que deve ser assim, se não no próximo, no último episódio dessa temporada, o Jon deve descobrir que ele é um Targaryen de verdade. E a conexão que ele teve com o Drogon foi muito importante nesse episódio também, porque isso mostra que o dragão, que até agora a única conexão que ele tinha era com a Daenerys, tem uma conexão com uma outra pessoa. E tem um motivo pra isso. E a Daenerys assustou quando ela viu que, acho que o dragão esse aceitou é o o ponto Jon. mais importante. Claro que existe nos livros, a gente sabe disso, que existe uma conexão dos Targaryen com os dragões, mas quando a série... a gente tem que lembrar do contexto hoje da produção de Game of Thrones, porque assim... O Martin tá escrevendo ainda o restante, os outros 2 livros, mas os produtores já sabem pra onde a história vai. Com isso, eles têm que dar evidências visuais de tudo que tá acontecendo. A partir do momento que você mostra a Daenerys completamente assustada do tipo, o que tá acontecendo, que ele tá conseguindo domar um dragão, existe já essa dica. Só que aí tem uma outra coisa. Existia uma testemunha no nascimento do Jon Snow, né? Exato. É porque, assim, na verdade, tem várias coisinhas que estão se encaixando. Quando apareceu aquela pilha de documentos, a gente já começou a imaginar que dali sairia alguma coisa, visto que, na época da guerra, muita coisa acabou se perdendo. Muita gente morreu, muito documento ficou perdido. E aquela pilha era uma indicação clara disso. Só que não é a única coisa que tem pra provar. Já que esse casamento foi secreto, a gente também precisa da legitimação ocular de alguém. De alguém, sim. E quando o Ned foi resgatar a Lyanna na Torre da Alegria... O Ned, que já morreu. Lyanna tá morta, o Rhaegar tá morto. O Ned tá morto. Só tem uma pessoa que tava ali, além, obviamente, do Bran, que apareceu ali, tá, de fantasma, mas tem uma pessoa que participou desse momento de fato. Quando o Ned chega pra resgatar a Lyanna, ele chega com uma equipe de cavaleiros. Mas o que importa é que todo mundo morre, com exceção do Ned e de um dos cavaleiros, que é o Roland Reed, que é pai da Meera. Que acabou de ir embora. Curiosamente... I don't want to leave you, but when they come, I need to be with my family. Meera voltou pra se encontrar com o pai, enquanto o Bran tá esperando o Jon voltar pra poder contar essa informação pra ele. Ou seja, agora a gente tem um registro oficial na Cidadela, a gente tem uma testemunha ocular. E tem o Bran, que sabe de tudo, que é quem vai começar essa história. E tem o contato do Jon com o Drogon, entendeu? São 4 peças de um quebra-cabeça que é muito simples de ser montado. A gente só precisa que essas pessoas cheguem juntas de novo. A conexão dele com o Drogon, tipo, a gente saber que ele é Targaryen, isso já... Tá certo, tipo, a gente sabe. Sim. Eu acho que agora isso vai fazer muita diferença na hora da gente ver quem vai ficar, no final das contas, como o rei principal. Porque a série inteira construiu pra Daenerys ser a grande rainha mesmo. E ela tem porte de rainha. Ela quer esse cargo. Eu não sei se o Jon quer muito o comando dos 7 reinos, sabe? Mas aí ele não tem o que escolher, né? Não, se ele for... que não, mas se ele for... E se a Daenerys quiser muito não morrer no meio do caminho... Mas pode o Jon ficar pra ela, entendeu? Eu acho que ele vai. Eu vejo também que a trajetória do Jon ela é muito empurrada, sabe? As coisas foram acontecendo com ele. Por mais que ele não tenha optado por muito do que aconteceu com ele, de ter se tornado o senhor comandante da muralha, de ter se tornado o Rei do Norte, não foram coisas que ele escolheu exatamente. Mas tudo isso aconteceu e ele assumiu esses cargos e foi muito bem com eles. Ele pensa de fato no povo, ele tem tomado decisões acertadas pensando no povo dele. Uma coisa que é interessante, Game of Thrones foi construído durante várias temporadas como uma série que parecia dar um protagonismo pra Daenerys de uma forma e que seus protagonistas nunca agiam como a jornada do herói clássica, daquele cara que era predestinado e parece que no fim das contas a gente vai ter um herói clássico como o grande herói da história. Vamos ver. Mas deixa aí nos comentários o que você acha dessa grande revelação de Game of Thrones. E a gente vai ainda comentar sobre os outros episódios dessa temporada e da outra também. Só vem coisa incrível por aí. Aguenta que essa temporada, 2 episódios ainda promete, viu? Dragão zumbi, dragão de gelo. Anota aí, queremos muito.